E se eu te dissesse que um dos maiores crimes da história nunca foi solucionado? Um homem, um avião, um salto para o desconhecido. O que aconteceu com D.B. Cooper depois daquela noite? No dia 24 de novembro de 1971, um homem que se identificou como Dan Cooper embarcou em um voo comercial entre Portland e Seattle. Minutos depois da decolagem, ele entregou um bilhete para a comissária de bordo. A mensagem era simples e aterrorizante. Tenho uma bomba. O que aconteceu nas horas seguintes foi um dos crimes mais audaciosos da história. Cooper exigiu $200 mil em dinheiro vivo, 4 paraquedas e a garantia de que seu plano não seria interrompido. Quando seu pedido foi atendido, ele liberou os reféns, ordenou que o avião decolasse novamente e então, em algum momento da noite, pulou de paraquedas em meio a uma tempestade gelada e desapareceu para sempre. Mas, e se eu te dissesse que tudo o que sabemos sobre esse caso pode estar errado? E se a versão oficial escondesse um detalhe capaz de mudar tudo? Hoje, nós vamos explorar a teoria mais surpreendente já levantada sobre D.B. Cooper. Vamos conectar pistas, investigar evidências ocultas e revelar um detalhe que pode mudar tudo o que você já ouviu sobre esse caso. Então, fique comigo até o final, porque essa pode ser a resposta definitiva para um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. O que realmente aconteceu com o homem do voo 305? Vamos descobrir juntos. Antes de mergulharmos na teoria que pode mudar tudo, precisamos entender os fatos. Afinal, o que realmente sabemos sobre o caso D.B. Cooper? Era a véspera de Ação de Graças 1971. O voo 305 decolava de Portland para Seattle, com 36 passageiros a bordo. Entre eles, um homem bem vestido, de óculos escuros, que parecia não chamar atenção. Mas, minutos após a decolagem, ele mudou a história da aviação para sempre. Ele dizia que carregava uma bomba, e não estava blefando. Dentro da maleta que carregava, fios vermelhos e cilindros pareciam confirmar a ameaça. Ele pediu um resgate de $200 mil e 4 paraquedas. O FBI atendeu às exigências. O avião pousou, os passageiros foram liberados e Cooper ficou apenas com os pilotos e a tripulação. O voo 305 decolou novamente, dessa vez com um plano traçado apenas por ele. Em algum momento, entre Seattle e Reno, ele abriu a porta traseira do Boeing 727 e saltou para a escuridão. Nunca mais foi visto. As buscas começaram imediatamente. O FBI revirou florestas, rios e montanhas. Helicópteros sobrevoaram a região. Mergulhadores exploraram águas congelantes, mas nenhum sinal de Cooper, nenhum corpo, nenhuma pista concreta. Apenas fragmentos do dinheiro, descobertos anos depois, enterrados na lama, às margens do rio Columbia. Por décadas, surgiram suspeitos, relatos, boatos, mas nunca uma resposta definitiva. O FBI encerrou a investigação oficialmente em 2016, deixando um vazio na história criminal dos Estados Unidos. Mas e se todas essas investigações estivessem olhando para o lugar errado? E se Cooper não estivesse sozinho naquela noite? O que estamos prestes a revelar pode mudar tudo. E se D.B. Cooper não fosse apenas um homem? Uma teoria intrigante sugere que ele não agiu sozinho, que alguém em terra orquestrou cada detalhe desse crime audacioso. Mas quem poderia ser? E qual seria seu verdadeiro plano? Algumas evidências indicam que Cooper pode ter sido um ex-militar ou um piloto experiente. Mas e se ele tivesse contado com ajuda interna dentro do próprio avião? Existem relatos de que um dos tripulantes agia de maneira estranha antes do sequestro. Coincidência? Ou parte de algo muito maior? E as pistas não param por aí. Testemunhas relataram a presença de um carro suspeito na região da queda. Poucos,
Minutos após Cooper saltar, quem estava lá? E por que nunca foi investigado? Agora imagine o seguinte, e se Cooper nunca tivesse pulado? Há relatos de que uma segunda pessoa poderia ter assumido sua identidade após o resgate. Um homem que embarcou, mas nunca desceu. A polícia nunca conseguiu confirmar se Cooper era, de fato, o mesmo homem que entrou naquele voo em Portland. Poderia ele ter trocado de identidade dentro do avião? Ou mais chocante ainda, ele já sabia exatamente onde pousaria e alguém o aguardava com um plano de fuga perfeito? Muitos acreditam que Cooper pode ter tido ajuda de dentro do próprio FBI ou de alguém com informações privilegiadas. Um cúmplice que sabia os detalhes do plano e garantiu que ele nunca fosse pego. E se a resposta para esse mistério estivesse onde menos imaginamos? Os arquivos do caso apontam que o dinheiro do resgate foi entregue com cédulas rastreadas. Mas, curiosamente, apenas um pequeno número dessas notas foi encontrado anos depois, longe do possível local da queda. O restante desapareceu. O que sugere que Cooper pode ter conseguido fugir e, mais ainda, que ele pode ter encontrado uma maneira de lavar esse dinheiro. Seria possível que ele tivesse uma rede de contatos dispostos a ajudá-lo a desaparecer sem deixar rastros. O FBI investigou dezenas de suspeitos ao longo dos anos, mas nunca conseguiu provas concretas. Entre os principais estavam ex-militares, pilotos e até criminosos conhecidos. Mas nenhum deles era Cooper. E há um detalhe ainda mais estranho. Um homem que anos depois afirmou saber a verdadeira identidade de Cooper. Segundo ele, Cooper estava vivo, vivendo sob um novo nome, longe dos olhos da lei. Mas antes que pudesse revelar mais, ele sumiu. Coincidência? Ou alguém queria garantir que esse segredo nunca fosse revelado? A verdade é que o caso de D.B. Cooper continua sendo um dos maiores mistérios da história americana. Um crime perfeito ou um erro investigativo colossal. A única certeza é que até hoje ele permanece um fantasma, um enigma sem solução. Mas e se essa história ainda não tivesse terminado? E se, em algum lugar, D.B. Cooper ainda estivesse vivo, assistindo tudo isso acontecer? E se tudo o que sabemos sobre D.B. Cooper estiver errado? Durante décadas, o FBI tentou solucionar um dos crimes mais audaciosos da história dos Estados Unidos. Mas o caso continua sem respostas. Agora, novas evidências e uma teoria chocante podem mudar completamente nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu naquela noite de novembro de 1971. E se D.B. Cooper nunca esteve sozinho? E se sua fuga foi meticulosamente planejada, com a ajuda de cúmplices, tanto no ar quanto em terra? Esse mistério pode ser muito maior do que imaginamos. Os detalhes do sequestro indicam que Cooper não era um criminoso comum. Ele demonstrou um conhecimento técnico impressionante sobre o Boeing 727, algo que só alguém com experiência em aviação ou operações militares teria. Ele exigiu que a aeronave fosse mantida a uma altitude de 10.000 pés, com os flaps ajustados a 15 graus e velocidade reduzida a 200 nós, configurações usadas para saltos militares. Como um homem qualquer poderia ter essas informações? Isso sugere que ele não estava apenas improvisando, mas seguindo um plano detalhado, possivelmente elaborado por um grupo de pessoas. Outro detalhe intrigante é a negociação que não fazia sentido. Cooper exigiu 4 paraquedas, uma estratégia inteligente para evitar que o FBI sabotasse seu equipamento. Se pedisse apenas um, os agentes poderiam ter trocado o paraquedas por um defeituoso. Mas, ao solicitar múltiplos, criou a ilusão de que poderia levar reféns consigo, garantindo que receberia equipamentos funcionais. Mas e se ele nunca teve a intenção de usá-los todos? Isso indicaria que havia um plano maior em andamento, talvez envolvendo um cúmplice esperando em terra. Além disso,
há o fato curioso do dinheiro. Apenas uma pequena parte do resgate foi encontrada anos depois, enterrada às margens do rio Columbia. Se Cooper tivesse usado o dinheiro, as notas rastreadas teriam aparecido no mercado, mas elas nunca surgiram. Como alguém poderia sobreviver sem tocar no dinheiro? Uma possibilidade é que o resgate fosse apenas uma distração, enquanto a verdadeira recompensa estivesse em algo que ele já possuía. Talvez informações sigilosas ou documentos roubados. Essa hipótese explicaria como ele conseguiu desaparecer sem jamais gastar um centavo do dinheiro roubado. O FBI sempre assumiu que Cooper saltou para um território inóspito, tornando sua sobrevivência quase impossível. Mas e se ele tivesse um plano de fuga mais sofisticado? Helicópteros não eram comuns na região, mas existiam bases militares próximas. Um resgate coordenado por terra ou ar explicaria como ele sumiu sem deixar vestígios. Se ele realmente tivesse um cúmplice no chão, tudo faria sentido. O avião seguiu uma rota previsível, o que teria permitido um planejamento detalhado do local exato do pouso. Assim, um parceiro poderia tê-lo resgatado, garantindo seu desaparecimento sem rastros. Um dos suspeitos mais intrigantes do caso é Robert Rackstraw, um ex-militar com experiência em paraquedismo, codificação e operações secretas. Ele foi investigado, mas nunca formalmente acusado. Especialistas acreditam que ele se encaixa perfeitamente no perfil de Cooper. E mais, se Rackstraw fosse realmente o sequestrador, ele poderia ter contado com a ajuda de alguém do próprio governo. Isso explicaria por que o FBI nunca conseguiu provas conclusivas para incriminá-lo. Será que o caso Cooper tem conexões mais profundas do que imaginamos? Relatos misteriosos sugerem que Cooper pode ter sobrevivido. Ao longo dos anos, diversas pessoas afirmaram ter encontrado um homem que se encaixava na descrição do sequestrador. Em 1979, um ex-policial relatou ter conversado com um estranho que sabia detalhes do crime nunca divulgados ao público. Ele teria mencionado a localização exata onde parte do dinheiro do resgate foi encontrado, antes mesmo dessa informação ser oficializada. Isso indicaria que essa pessoa tinha informações privilegiadas ou que poderia ser o próprio Cooper. Há também relatos sobre aviadores e ex-militares que, anonimamente, confessaram ter participado do plano de fuga de Cooper. Um informante revelou que Cooper não saltou sozinho. Havia outro homem no avião, alguém nunca identificado. Esse detalhe mudaria tudo o que sabemos sobre o caso. Se Cooper teve um cúmplice a bordo, então o FBI pode ter cometido um erro, ao focar apenas em um suspeito, enquanto o verdadeiro plano envolvia múltiplas pessoas. Outro aspecto estranho do caso é o dinheiro. As notas encontradas no rio Columbia apresentavam marcas de degradação inconsistentes com o tempo que supostamente ficaram enterradas. Isso sugere que o dinheiro pode ter sido plantado ali anos depois, talvez para confundir as investigações e desviar a atenção do FBI. Se isso for verdade, significa que Cooper ou seus cúmplices queriam que todos acreditassem que ele não sobreviveu. O restante do dinheiro nunca foi encontrado. Se ele estivesse vivo e tivesse tentado gastar qualquer quantia, as notas rastreáveis teriam aparecido. Mas isso nunca aconteceu. Será que alguém garantiu sua segurança e o protegeu para que ele nunca precisasse tocar no dinheiro? E se o FBI soubesse mais do que revelou? Alguns investigadores acreditam que Cooper pode ter sido parte de uma operação secreta maior, possivelmente ligada a ex-militares ou agentes de inteligência. Se ele tivesse cúmplices em posições estratégicas, isso explicaria como conseguiu escapar sem deixar vestígios. A ausência de respostas concretas, a falta de pistas definitivas e a maneira como o caso foi tratado ao longo dos anos levantam suspeitas de que algo foi deliberadamente encoberto. Se Cooper sobreviveu, onde ele está agora?
Será que passou o resto da vida escondido ou assumiu uma nova identidade? Mais importante ainda, será que o governo sabe a verdade e escolheu esconder isso? Se ele contou com ajuda interna, então esse caso pode ser muito mais do que um simples sequestro. Pode ser um mistério que envolve forças muito maiores, um segredo protegido há mais de 50 anos. Depois de tudo o que analisamos, uma coisa é certa. O caso D.B. Cooper não é apenas uma história de crime comum. É um enigma que desafia o tempo, repleto de falhas na investigação, pistas ocultas e suspeitos que podem ter enganado o FBI por décadas. Se Cooper não agiu sozinho, isso significa que mais pessoas sabem a verdade. Poderia ele ainda estar vivo? Ou sua identidade foi encoberta por algo muito maior do que imaginamos? Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que Cooper sobreviveu? Ou acha que essa teoria é apenas mais uma entre tantas? Deixe seu comentário. Se você ama mistérios não resolvidos e quer mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se eu te dissesse que outro sequestro aéreo aconteceu e que pode estar conectado a D.B. Cooper? Se quiser saber mais, fique ligado porque essa história ainda não acabou. A verdade pode estar escondida, mas cabe a nós conectar os pontos.